ser cheias do Espírito de Deus? Amém. Quem trouxe Bíblia, abre Bíblia. Quem não trouxe, vai acompanhar aí no telão. Quero primeiro agradecer ao Senhor. Enquanto você acha o nosso tema, que está em Efésios, foi o tema que a nossa pastora passou, 5:18, eu vou fazer rapidamente aqui um agradecimento ao Senhor por esta rica oportunidade que Ele me concede, de depois de 2 anos, estar aqui para ministrar a palavra de Deus. A gente confessa que estou com a alegria santa nas pernas, mas isso é de quem depende do Senhor, é assim mesmo. O professor me dizia, certa feita, quando estava aprendendo a dirigir, que todas as vezes, enquanto eu tivesse medo na direção, estava tudo bem. No momento que eu perdesse o medo de dirigir e fosse com toda, eu ia me dar mal. Então, eu estou hoje aqui na direção do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que Ele vai comunicar aquilo que Ele quer comunicar para a sua noiva, a sua igreja. Nesta noite, vocês não estão aqui por causa da conferência. Vocês não estão aqui por conta da pastora Micheline. Vocês não estão aqui porque vieram simplesmente me ouvir. Sabe por quê? Eu tenho que confessar para vocês, de mim eu nada tenho. Agora Ele tem. E tem muito para despejar nesta noite aqui dentro de nós e nesta casa e através de cada um de nós. E nesse agradecimento, também quero agradecer as orações de toda a equipe de intercessão, que eu sei que passaram a semana aí em jejum e oração, para que o Senhor nos concedesse uma palavra, que ao abrir da nossa boca fosse nos dada uma palavra com ousadia, com intrepidez e com sabedoria. Quero também agradecer a minha família, a minha mãe, que sempre está segurando ali nas cordas da oração, minha filha, o meu marido que está assistindo em casa, e também, por que não dizer, ao nosso pastor Mauro, pela confiança, porque é algo muito sério entregar um púlpito da igreja e um microfone para alguém ministrar a palavra para as ovelhas. Então, pastor, que o Senhor continue lhe abençoando, lhe guardando a sua vida e da nossa pastora Micheline. Vamos lá, vamos ao texto. Efésios 5:18. Diz assim a palavra do Senhor: não vos embriaguem com o vinho que leva a libertinagem, em outras tradições, a embriaguez, mas enchei-vos do Espírito. Diga comigo, mas, tá fraco, mas enchei-vos do Espírito. Gente, ao lermos esse texto, não só é simplesmente ler o texto, a gente tem que estudar a história do contexto que esse texto está sendo inserido. E ao lermos esse texto, nós vemos que aqui há uma exortação do apóstolo Paulo para que não houvesse embriaguez entre os crentes em Éfeso, que era dividido entre judeus e gentios, que eram recém-convertidos. Por quê? Porque em Éfeso era uma cidade urbana muito grande e ali havia alguns costumes aonde naquele lugar, por ser um centro urbano, com muitas pessoas que vinham de outras cidades, ali se misturavam e ali eles buscavam alegria, eles buscavam diversão, em práticas que não condiziam com a vontade de Deus e nem com a vontade do Espírito Santo. O que eles faziam? Eles faziam cultos e rituais. Havia um templo na cidade que era constituído para adoração a uma deusa chamada Diana, conhecida como a deusa da fertilidade. E também o deus chamado Dionísio, que era o deus do vinho. Está aí porque o apóstolo Paulo escreve esta carta a Éfeso. Nesta época que ele escreve esta carta, foi entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. Agora, Paulo está em um presídio, está preso, mas a alma daquele homem de Deus não estava aprisionada. Ela estava livre para escrever cartas, para que recomendassem à igreja a entrar pelo caminho da santificação, da santidade, porque sem ela ninguém, diz a palavra, verá o Senhor.
E aí a gente já começa a adentrar, isso aqui é só uma pequena introdução. E ele vê esses excessos e por isso ele escreve essa carta, porque ele vê que a embriaguez era a porta para o desregramento. Ou seja, era a porta para todos os excessos. A pessoa embriagada, a primeira coisa que ela faz, ela perde a noção de quem ela é. Das atitudes que vai tomar. É por isso que ele começa aconselhando que tivessem cuidado para não se embriagar com o vinho que havia contenda, discórdia, dissolução. Mas antes encheis-se, que fossem cheios do Espírito Santo. Por quê? Quando a gente está embriagado, a nossa mente fica, diga comigo, desnuviada. Alguém já ouviu essa palavra aqui? Alguém sabe o que isso significa? A mente desnuviada é aquela mente que tem pensamentos puros, tem pensamentos controlados pelo Espírito Santo. Essa é a mente desnuviada. Por isso que em Filipenses 4:8, vamos ver o que é que diz Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, diga comigo, verdadeiro, nobre, tá fraca, essas mulheres precisam ser mais empolgadas na conferência, viu? Vamos lá, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. E se nisso houver algo excelente, ele completa, ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E a pergunta que o Espírito começa a fazer nesta noite, a cada uma de nós, mulheres, o que é que tem habitado o nosso pensamento? O que é que tem habitado dentro do nosso pensamento? É tudo que é puro? É tudo que é reto? É tudo que é agradável? É tudo que é louvável? É tudo que é digno? Ou será que os nossos pensamentos estão contaminados por escassez, por medo, por raiva, por ódio, por fofoca, por intriga, por dissensões? Está batendo forte, não está? Mas eu não vou levar para casa o que não é meu. Eu não sou doida? Não vou. Vou entregar tudo, nem se preocupe. Eu disse, Espírito Santo, eu vou ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque eu sei que esta palavra, ela tem endereço certo. Sabe por quê? Ela é espada. Se você está dizendo, tá doendo em mim, mas doeu em mim também, porque ele ministrou para mim. Essa espada aqui, ó, ela é de 2 gumes. Ela corta para lá, ela corta para cá, e ela tem muito o que cortar. E deixa ela cortar nesta noite. Toda aresta que tiver na nossa vida, o Espírito Santo vai cortar. Quer ser cheia do Espírito? Tem um processo. A gente está caminhando para começar o processo. E aí eu destaquei dentro desse texto apenas 3 palavras. Correto, puro e amável. Correto, no grego, ela vem da origem da palavra dikaios. Diga comigo, dikaios. Refere-se a tudo aquilo que é correto. E que não há espaço para malícia, diga comigo, malícia e nem trapaça. Será que a gente está praticando alguma dessas coisas? Sendo maliciosas umas com as outras ou com alguém? Será se estamos trapaceando alguém? Puro vem do grego que fala ragnos, diga ragnos. Significa sagrado, limpo, sem segundas intenções, porque tem pessoas que estão fazendo algo, mas sempre é voltado com segundas intenções. Mas a palavra do Senhor está nos exortando que o nosso pensamento deve ser puro, deve ser limpo, deve ser imaculado. O que é isso? Sem mácula. E também devemos ter pensamentos amáveis. No grego essa palavra vem de prosfiles, diga comigo, prosfiles, que significa atraente,
agradável e que gera amor. Que os nossos pensamentos sejam conforme está escrito aqui. Sejam amáveis, sejam puros, sejam corretos, sejam de boa índole. Agora nós vamos adentrar, de fato, aquilo que está aqui proposto no coração de Deus para nós mulheres nesta noite. Passos para sermos mulheres cheias do Espírito Santo. Primeiro passo. Vamos ler juntas o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Esvaziar-se totalmente do ego. Você sabe o que significa a palavra esvaziar-se? Significa deitar fora, significa despir-se, significa ficar vazio por completo. A Bíblia diz que em Filipenses 2:7, antes a si mesmo esvaziou, assumindo o lugar de servo. Isso era sobre Jesus. Jesus desceu do céu, deixou o seu lugar de glória, se esvaziou, tomou forma humana e veio aqui, morreu, sofreu, ressuscitou, mas hoje ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós que aqui estamos. Mas primeiro ele se esvaziou. Jesus é o maior exemplo de esvaziamento. Ele podia muito bem ter rejeitado a proposta do Pai, porque o que é que nós valíamos? Nada. Mas ele aceitou a proposta do Pai. Por isso que ele se esvazia, para que ele fosse cheio do Espírito Santo, para cumprir o propósito de Deus, que era que Jesus morresse na cruz pelo meu e pelo seu pecado. O esvaziamento, ele ocasiona em nós, diga comigo, renúncia e deixar o espaço livre. Renúncia e deixar o espaço livre. Sabe por quê? Não se acrescenta nada a esta taça se ela estiver cheia. Se essa taça estiver cheia, irmã Dora chegar aqui com a jarra, ela pode acrescentar alguma coisa a essa jarra, a essa taça se ela estiver cheia? Se ela tentar colocar líquido aqui que está cheio, o que é que vai acontecer? Vai derramar. E se o líquido que ela está trazendo for precioso, o que é que vai acontecer? Desperdiçar. Então, o Espírito Santo está trazendo essa analogia para mim agora, na minha mente, sobre isso. Que nós precisamos estar vazios para poder nos enchermos plenamente daquilo que Ele tem para cada uma de nós. Esvaziar o ego significa o eu idolatrado. Sabe o que é isso? É aquela coisa que você diz, eu tenho. Quem nunca fez isso? Eu tenho, eu posso, eu sou, eu faço, eu quero, meus bens, minha família, meus diplomas. Isso é o ego. Mas nesta noite o Espírito Santo já está tratando com os nossos corações e dizendo para cada um de nós que aqui estamos, em especial as mulheres, querem ser cheias de mim? Esvazia do teu ego. Você não é nada, você não pode nada, você não tem nada se do céu não for concedido a você, se não for concedido a mim. Nós não temos nada de nós mesmos. É o Senhor que, por misericórdia, ainda se utiliza de alguém. É o Senhor que, por misericórdia, ainda cura a enfermidade. É o Senhor que, por misericórdia, Ele ergue do monturo necessitado e o faz assentar-se entre os príncipes do seu povo. É o Senhor. É Ele que abate, é Ele que exalta, é Ele quem humilha, mas também Ele coloca onde Ele quer colocar.
Quando reconhecemos que o nosso ego errante precisa ser tratado. Eu sei que você conhece alguém que se confia na força do seu braço e que se esquece da dependência que temos que ter do Espírito Santo. E aí ele segue dizendo, quando nós lemos, eu fui ler Romanos capítulo 7, eu encontrei pelo menos 9 vezes a expressão eu. O eu aparecendo. Isso significa que é o retrato do homem preso na carne. Mas quando nós estamos libertos pelo Espírito, cheios do Espírito, a gente diz, Ele é. Ele tem, Ele pode, Ele é grande, Ele faz, Ele opera maravilha, Ele ressuscita mortos, Ele cura a enfermidade, Ele liberta o oprimido, aleluia, Ele dá alegria ao que está triste, é Ele, é tudo dEle, é para Ele todas as coisas, glória, pois, eternamente a Ele, amém, aleluia, louvado é o nome de Jesus. Certa vez Martim Lutero declarou, e ele disse, sabe o quê? Eu tenho mais medo do meu ego do que do Papa. Será que é perigoso o nosso ego? Vamos tomar cuidado com isso, minhas irmãs. Há uma advertência do Espírito nesta noite, para mim e para você, para nós como mulheres de Deus, chamadas para viver o propósito de Deus, tem que se esvaziar do seu ego errante. Ah, mas eu tenho razão. Crente não tem razão. A nossa razão é Cristo. É para Ele que vivemos, é por Ele que nos movemos e é para Ele que existimos. Para a glória dEle. Aleluia. O ego orgulhoso, ele rejeita a humilhação. E ele rejeita a correção. Mas o Espírito de Deus está aqui nesta noite. E Ele está tratando conosco. Talvez não seja essa palavra que você gostaria de ouvir nesta noite. Talvez fosse a da chave, a do carro, a da casa. Mas eu nem tenho casa para dar a ninguém, nem tenho carro para dar a ninguém. Mas Ele tem. Ele pode, se Ele quiser dar hoje aqui, Ele dá. Porque Ele pode. Ele é dono das riquezas encobertas. Ele tem para dar a você. Ele faz porque Ele é. Aleluia. Mas existe solução para o nosso ego errante. Pergunte-me qual? Está fraco. A morte. A nossa carne mortificada na cruz é a solução para esse ego, ó, ir lá para baixo. E a gente se humilhar na presença do Senhor. Porque para ser cheio do Espírito Santo não é com o nariz empinado. É com a cara no chão. É com a cara no pó. É de joelho prostrado. Em arrependimento. Em confissão. Em adoração. Em reconhecimento. Que nada somos. Jesus disse certa feita, sem mim, nada vocês podem fazer. O que é uma igreja? O que é um batalhão de mulheres como esse, sem a presença do Espírito Santo? Nada. Agora com Ele nós avançamos. Com Ele nós conseguimos conquistar territórios. E é isso que Ele quer trazer essa plenitude sobre nós. Colossenses 3:3 diz, porque morrestes e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Segundo passo, eu não quero cansar vocês, já tiveram um dia exaustivo, eu não quero cansar vocês. Segundo passo, para sermos mulheres cheias do Espírito, diga comigo: esvaziar-se dos pecados ocultos. Pegou pesado, né? Talvez você estava pensando, porque tem pessoas que pensam que ser cheio do Espírito Santo é só aquela emoção do tremorzinho, de cair. São evidências. Mas para mim ser cheia do Espírito Santo, eu preciso, como mulher de Deus, que digo que sou,
me esvaziar dos pecados que estão escondidos, que estão ocultos e que aparentemente eu cometi, ninguém viu, não tem testemunha, mas os olhos de fogo estão em todos os lugares. O salmista, ele diz no Salmo 139, para onde me irei da tua face? E para onde eu fugirei do teu espírito? Se subo ao céu, lá tu estás. Se eu descer lá no mais profundo abismo, tu lá estás também. Minha irmã, meu irmão, eu quero lhe dizer uma coisa. Não adianta, não tem para onde fugir. Não tem para onde você se esconder da face daquele que os olhos dele é descrito como olhos, como chamas de fogo. Ele é santo e ele exige da sua igreja uma vida de santidade. Jesus está voltando. E ele não vai levar uma igreja de qualquer maneira, não. É uma igreja santificada, livre, liberta e esvaziada dos pecados ocultos. Quando nós lemos o livro de Juízes no capítulo 7, do 13 ao 26, nós vamos encontrar a história de um homem chamado Acã, que colocou o povo de Israel em perigo. Israel, o maior exército da época, perde a primeira batalha depois que Josué assume o comando. E Josué ficou sem entender. Já pensou? Josué, o líder, o Senhor chega para ele e diz, seja forte, seja corajoso, aonde você for eu vou com você, o Senhor faz toda aquela promessa. E na primeira batalha que o homem vai, o povo perde. Que tristeza, que decepção. Mas a culpa não estava em Josué. A culpa estava em um único homem. Não precisa ser toda a igreja que esteja com pecados ocultos. Só um já faz um estrago grande no arraial. Mas eu vim da parte de Deus nesta noite para dizer para você que o pecado, ele precisa ser confessado, ele precisa ser exposto e ele precisa ser tratado. O intuito de Deus não é lhe envergonhar, é lhe perdoar, é lhe restabelecer as forças. E foi descoberto. O pecado de Acã foi exposto. Tudo por conta, sabe de quê? De cobiça. Ele viu lá em Ai, na cidade de Ai, ele viu uma capa babilônica, ele viu algumas moedas de prata e uma barra de ouro. E a ordem de Deus era que não trouxessem nada do acampamento do inimigo para dentro do acampamento do povo de Deus. Mas ele, por cobiça, enche os olhos, porque tem coisas que têm enchido os nossos olhos, que têm prejudicado a nossa visão, e a gente fica vislumbrado. Ah não, mas é só isso aqui, não tem nada não. É só isso aqui, não tem nada não. E Deus está dizendo, eu vou descer no meio do arraial do meu povo. Eu vou descer. E vou passar em revistas. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque eu sei que o Espírito está falando à igreja nesta noite. O que tiver de oculto, o que tiver de escondido, Deus não vai deixar escondido por muito tempo. Isso é uma palavra profética para a igreja que aqui está esta noite. Porque Deus não fala com os ausentes, Deus fala com os presentes, minha pastora. O que tiver debaixo do tapete, o que tiver encoberto, Deus vai soprar um vento e vai trazer à tona. Então, antes que Deus faça isso com você, procure a sua liderança. Eu recebo graça de Deus para falar isso aqui esta noite. Procure a sua liderança. Aqui tem um homem de Deus, o pastor Mauro, e tem uma mulher de Deus, a nossa pastora Michelane. E confesse o que precisa ser confessado. Eu não sei há quanto tempo está escondido, mas o Espírito Santo está passando em revistas nesta noite aqui na nossa vida. E Ele sabe o que está nos porões da tua alma aqui.
Ele sabe o que está no porão da minha alma. E eu não posso ser cheia do Espírito Santo com pecados encobertos. Ele até quer descer, mas quando ele chega, o local dele ficar está ocupado com outras coisas que não é ele. Então ele simplesmente é educado. Ele não é como o diabo, que é um invasor, que já chega chutando o pau da barraca e invadindo tudo, não. Ele é educado, ele espera você esvaziar-se. O trabalho de se esvaziar é meu e é seu, é nosso. Agora o dia encher é dele, do Espírito Santo. Talvez você diga: eita irmã, a senhora só veio hoje com a vara. Não, calma, que daqui a pouco tem óleo. Daqui a pouco desce óleo. É porque precisa primeiro a gente ser tratado. É necessário o arrependimento. A Bíblia diz que o que confessa e deixa, preste atenção, há uma diferença. Tem gente que até confessa, mas não tem força para deixar. Mas receba de Deus força esta noite para confessar e para abandonar o que precisa ser deixado para trás. Deus tem uma nova história para ti. Deus tem uma nova história para nós como mulheres. Deus tem uma nova história para com a igreja dele aqui na terra. Mas é necessário confessarmos os nossos pecados, deixarmos para trás. O que confessa e deixa alcança o quê? Mas o que encobre as suas transgressões? O que é que diz a palavra? Esse nunca prosperará. Quer ter uma vida próspera? Quer ter uma vida abundante? Receba a receita de Deus nesta noite. Confesse e deixe, que Ele tem misericórdia para você nesta noite. Ele tem graça. Ele tem favor para a sua vida. E aí, nós seguimos aqui, caminhando já para o terceiro ponto. Para sermos mulheres cheias do Espírito Santo, é necessário o quê? Tá fraco. É necessário o quê? Quebrantamento total. Primeiro, nós precisamos abandonar o quê? Quem está ligado? Primeiro, precisamos abandonar o quê? O ego. Segundo, isso, estou gostando de ver essas meninas, estão empenhadas aqui. Me ajuda a pregar, vocês pregam junto comigo. E agora é necessário um quebrantamento total. Essa ideia de quebrantamento aqui é derramar, é domar, é amansar e é quebrar. Diga comigo: quebrar, amansar e domar. É isso que a palavra quebrantamento quer dizer. Domados, quando eu vejo essa figura de domados, me vem a impressão de um animal sendo adestrado pelo seu dono. Para adquirir a aproximação, confiança. Aí acontece duas coisas para domar esse animal: pressão e alívio, tudo ao mesmo tempo. Quando você se sentir pressionada e ao mesmo tempo aliviada, não tenha medo. É o Espírito Santo que está domando você. Porque Ele tem uma obra específica e da forma que você está, não dá para você fazer a obra. É preciso ser domado, é preciso ser amansado e é preciso ser quebrado. Jeremias 18 conta essa história de alguém que precisou descer na olaria para ser quebrado. Foi quebrado? Foi. Passou pelo processo? Passou. Mas foi cheio outra vez do Espírito Santo. O que a gente quer é o mover. O que a gente quer é o avivamento. E eu quero dizer para você que é bom. E o avivamento, ele não vai acontecer, ele já está acontecendo. E quando é que acontece o avivamento? Quando eu leio a palavra, quando eu tiro um tempo de oração com o Senhor, quando eu tiro um tempo de
consagração, eu já estou vivendo esse avivamento. Mas tem crente que ainda está aí sentado no banco, esperando um mover não sei de quê, para receber esse avivamento. Avivamento não é mágica. O avivamento, ele é o Espírito Santo derramado em nós, para agir além de nós. Mas é preciso nós passarmos por todas essas etapas. De nos esvaziarmos, de sermos domados, de sermos amassados, de sermos quebrantados. E a partir deste momento de quebra, os propósitos de Deus, eles serão estabelecidos na minha e na sua vida. Deus se agrada de um coração quebrantado. Salmos 51:17, ele diz assim, que o Senhor, ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Então queira ter esse coração, diga: Senhor, me dá um coração quebrantado, porque o meu ainda é rígido. Eu ainda tenho rigidez. Talvez você esteja aqui, já tenha até se esvaziado, mas ainda é rígido, o coração está rígido. Mas nesta noite o Espírito Santo está trabalhando através dessa palavra. Eu não sei como Ele está fazendo, mas eu sei que com cada um, Ele está tratando de uma forma particular e única. Quando o Espírito Santo encontra uma vida quebrantada, então Ele derrama sobre nós o seu poder e a sua graça. Quer poder, quer graça? Se quebrante. Se quebrante aos pés do Senhor. O Senhor não nos trouxe aqui esta noite e não nos reuniu simplesmente para uma reuniãozinha de mulheres de cor-de-rosa. Mas Ele nos encheu porque Ele sabe da necessidade de nós como mulheres sermos cheias, plenas do Espírito Santo, da sua graça e do seu poder. Para quê? Para enfrentar as adversidades do dia a dia. É para isso que o crente precisa ser cheio do Espírito. Veja que quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse encher do Espírito, ele não está falando simplesmente por falar, mas ele está dando uma ordem, isso está no imperativo. Enchei-vos. É uma ordenança, é um desejo de Deus, não é um pedido que ele está fazendo. Ele está dizendo para mim: Flávia, você precisa ser cheia do meu Espírito. Ele está dizendo para a pastora Micheline: você precisa ser cheia do meu Espírito. Ele está dizendo para as mulheres da PIB esta noite: vocês precisam serem cheias do meu Espírito. Para quê? Para anunciar as verdades de Deus. Para resistir ao diabo, para resistir às tentações, para resistir às perseguições. Porque é que a igreja primitiva resistiu firme às perseguições? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Tem gente que por qualquer coisa: eu não vou mais para a igreja, abandona Jesus, porque não tem resistência. Mas há um convite de Deus nesta noite para nós, que nós possamos ser cheios daquilo que Ele já tem para derramar sobre nossas vidas. Estamos vazios porque queremos, mas Ele tem muito para derramar sobre nós. Se você colocou nesta noite as suas expectativas em mim, eu lamento frustrar as suas expectativas, porque eu não posso encher você de alegria, eu não posso encher você de paz, eu não posso encher você de contentamento, eu não posso encher você de nada. Agora Ele tem contentamento, Ele tem alegria, Ele tem dons espirituais para derramar, Ele tem a sua palavra para aplicar em nossa mente e em nosso coração. Ele tem. E o outro ponto que eu quero falar, que é o quarto ponto, que é muito importante. Leiam todas juntas. 1, 2, 3. O Espírito Santo só enche vasos vazios. Agora que já nos esvaziamos do nosso ego, agora que já nos esvaziamos dos nossos pecados, agora que já estamos em um quebrantamento total, agora sim, o Espírito Santo quer nesta noite, através da sua palavra, encher os vasos
que estão vazios. Onde estão os vasos vazios aqui nesta noite? Eu sou a primeira. Achei uma ordem de Deus para a gente aqui hoje. É desemborque o vaso. Tira a tampa, porque Ele quer encher. O vaso pode até estar na posição, mas se ele tiver com a tampa, ele vai ser cheio. Então tira a tampa. E como é que eu tiro a tampa, irmã Flávia? É glorificando, é exaltando, é dizendo quem Ele é, que Ele é poderoso, que Ele opera maravilha, que Ele é santo, que Ele é Senhor dos exércitos, que Ele está aqui nesta noite, pronto para alegrar o coração que está aflito. Porque entrou mulheres aqui nesta noite com o coração aflito, dilacerada. Às vezes ouvi uma palavra contrária quando saísse da tua casa, mas o Espírito de revelação está aqui nesta noite. E Ele tem uma palavra para consolar o teu coração, porque Ele é direção. Ele é consolo, Ele é amigo, o Espírito Santo, Ele é amigo, Ele é fiel, Ele é amparo nos momentos difíceis, é Ele que muitas vezes você não consegue nem orar, só sai gemidos, mas até o teu gemido Ele sabe interpretar, e Ele leva diante de Deus, e chega lá como um aroma suave, é Ele que intercede. Quantas vezes a gente se ajoelha e diz: Senhor, eu estou aqui, mas não sai uma palavra, a gente não sabe nem como se reportar ao Senhor, mas saiba você, que você não está sozinha, tem um amigo que vem para te socorrer, vem um amigo que está pronto para te erguer quando você estiver no chão, quando você estiver prostrada, quando você estiver sem direção. Ele é a direção, Ele tem a rota, Ele tem o caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Ele tem direção para você. Não sabe o que fazer? Pergunta para Ele. Não sabe como agir? Pergunta para Ele. Ele é uma pessoa e Ele deseja se relacionar com você. Quer ser cheia dEle? Chame por Ele. Como é que eu quero ser cheia do Espírito Santo, mas eu não busco a face dEle? Eu não busco ter intimidade com Ele. Ser cheio do Espírito Santo, minha irmã, meu irmão, não é simplesmente vir para uma reunião como essa, ou um culto de domingo, ou no culto da quarta-feira. Eu vou lá porque hoje eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida contínua de busca. É uma vida contínua de oração, de santificação e de renúncia. A pergunta do Espírito nesta noite, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, é: você quer se esvaziar? Você quer renunciar? O que é que você precisa renunciar? Você sabe. Eu sei o que eu preciso renunciar. Enquanto eu não renunciar, enquanto eu estiver neste lugar de estar cheio de mim, porque olhe, eu prego bem, quando fulana prega, não gosto. Porque eu canto melhor do que Cicrano, porque eu oro melhor do que Beltrano, o Espírito Santo não vem. Ele não desce, mas Ele quer descer aqui nesta noite. Tem alguém aqui disposto a se esvaziar? Tem alguém aqui disposto essa noite a renunciar? O que é que eu preciso renunciar? Às vezes, as velhas práticas. Você aceitou Jesus? Recebeu o Espírito Santo no momento que você aceitou Jesus? Mas você ainda continua com as velhas práticas do passado. Você não mudou o seu modo de falar. Você ainda continua com falas que não agradam ao céu. Na sua boca ainda tem palavras torpes. Você anda como o mundo anda. Faz como o mundo faz. Eu preciso falar, porque não sou eu não, é o Espírito Santo. Você age como você acha que deve agir. Mas Ele está te convidando esta noite a uma renúncia, para que Ele possa se apoderar da sua vida.
Deus usa o profeta Samuel para falar com Saul, quando ele é ungido rei, e ele diz, e o Senhor, o Espírito do Senhor se apoderará de você, e você será um novo homem. Eu quero agora transferir para as mulheres. Essa palavra é profética. O Espírito do Senhor descerá sobre cada uma de vocês que aqui estão. Os meninos também. E vocês serão uma nova mulher. Vocês serão um novo homem. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Porque quando o Espírito Santo desce, não é você mais que se governa. Entrega o controle. Entrega o controle. Tem gente que gosta tanto, né? De controlar tudo, de agendar tudo. Eu um dia fui assim. Meu ano, ele era todo organizado em uma agenda. Do mês de janeiro até dezembro. Tá aí minha filha que não vai me deixar mentir. Era tudo organizado. Janeiro a gente vai fazer assim, assim, assim. A gente vai viajar para tal lugar. Todas as viagens eram tudo programada. Mas quando foi no ano de 2013, depois de passar 10 dias em Gramado, tão bom, né? O Senhor disse, acabou o tempo do controle, está nas tuas mãos. O controle agora vem para a minha mão. E eu não quis entregar o controle, porque é muito bom a gente ter o controle, a gente saber o que é que, programar o que vai fazer amanhã, o que vai fazer depois de amanhã. Isso é do ser humano. Mas quando Deus vem e toma o controle, é totalmente diferente. Hoje eu não sei o que eu vou fazer amanhã, o que vai ser segunda, o que vai ser terça. Sabe o que é que eu vivo hoje? Dependência do Espírito Santo. Quando você vê alguém chamado pelo Senhor, seja no louvor, seja no ministério de oração, seja no ministério da palavra, seja para pastorear, seja como um missionário, saiba de uma coisa, essa pessoa não tem mais o controle da sua vida. Não tem. Agora é controlado por Ele. Você vai para onde Ele quer, você fica onde Ele quer. Tem hora que eu digo, Jesus, eu não queria estar aqui não, Senhor. Ele disse, quem foi que disse que você se manda mais em você? Eu que mando em você. Eu digo, então tá bom, tá tudo certo. O Senhor sabe qual é o tempo, o que é melhor, né? A gente fica tão humildezinho quando Deus toma o controle. Mas é os melhores tempos que eu tenho vivido. As melhores experiências que eu tenho tido foi depois que Deus tomou o controle da minha mão e está na mão dele. E eu sei que ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para a sua casa. Ele sabe o que é melhor para a sua família. Entrega o controle a ele. Deixa de preocupação. Preocupação não resolve. O que resolve é a gente entregar o controle e se encher do Espírito. Se Ele tem muito, eu quero muito. Se Ele tem mais, eu quero mais. Eu quero ser cheia até transbordar. Eu quero ser cheia. Diga para a irmã que está do seu lado, diga, eu quero ser cheia. Agora diga aí para ela, você está disposta a renunciar? Para a gente encerrar e fechar aqui. Estão cansados já de me ouvir? Se tiver, pode dizer, viu? Que eu tenho humildade de descer e me sentar. No livro de 2 Reis, capítulo 4 e 17, a gente está falando aqui sobre se esvaziar. Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Conta a história de uma viúva. Vocês conhecem essa história, né? A mulher ficou viúva, com seus 2 filhos, e o marido deixou uma dívida imensa para ela. E ela sem saber o que fazer, porque os credores chegaram para bater na sua porta. Estou contando bem rápido para chegar onde eu quero. E ela simplesmente, acho que ela já tinha vendido os móveis da casa, já tinha vendido cama, fogão, geladeira daquela época, já tinha vendido tudo. E só tinha lhe restado apenas uma botija com um pouquinho de azeite. E ela agora desesperada, porque a única coisa que lhe restara agora, e o bem mais precioso, era a sua família, os seus 2 filhos. E ela vai até o homem de Deus, e quando chega lá, conta a situação e diz, o meu marido era teu servo, temia ao Senhor, e agora me deixou em uma situação difícil, o que é que eu faço? E o homem de Deus orienta ela, e diz para ela, vai para casa, quando tu chegar em casa, pede vasilhas emprestadas. E agora está o detalhe. E não
poucas e também não poderiam ser cheias, vasilhas vazias. Se você conferir o texto, você vai ver, está escrito assim: peça vasilhas vazias. Peça vasilhas vazias. Porque o milagre só poderia acontecer se as vasilhas estivessem vazias, para que o azeite fosse derramado e ali fosse multiplicado. E o que me chama mais a atenção no final desse texto é que a Bíblia diz que todas as vasilhas foram, mas também tem outro detalhe: elas foram cheias, mas o azeite acabou. O azeite acabou. Está escrito assim: então, não tendo mais vasilhas, o azeite cessou. Mas tem azeite aqui, porque tem vasilhas que chegaram vazias aqui nesta noite. E o Espírito Santo quer encher a mim e quer encher a você, mediante essa confissão que nós fizemos. Porque a mulher cheia do Espírito Santo, ela entende que não é apenas, que o Espírito Santo não é apenas um visitante, mas ele quer habitar em sua vida. Ele quer morar em sua vida. A mulher cheia do Espírito Santo, ela tem unção, ela tem graça, ela tem discernimento, ela tem palavras de gratidão na sua boca, ela não é murmuradora, ela não é maledicente. Ela abençoa a sua casa, ela impacta a sua família e a sua geração. Deus está chamando as mulheres aqui para impactar esta geração, para serem também cheios do Espírito Santo, assim como um dia nós recebemos o Espírito Santo. Deus quer que a nossa casa seja cheia do Espírito Santo. Deus quer que lá no seu trabalho você seja cheio do Espírito Santo, para que através da sua vida haja salvação, transformação e libertação. Eu quero que você saiba de uma coisa, que de tudo isso que eu falei, se você não guardar nada, guarde essa última frase que eu quero lhe dizer. Para você que é mulher, você é a resistência que o inferno não suporta. E sabe por quê? Você é a resistência que o inferno não suporta? Porque você é uma mulher cheia do Espírito Santo. A gente só pode ser a resistência que o inferno não suporta quando nós estamos tão cheios, mas tão cheios do Espírito Santo, que a gente começa a transbordar na vida de outros. Jesus é a fonte. O Espírito Santo não é uma cacimba. O Espírito Santo não é um poço. O Espírito Santo é uma fonte que está jorrando aqui nesta noite. Aí você diz: eu não estou sentindo nada. É porque você não se esvaziou. Quando você se esvaziar, você vai começar a sentir a presença dele aqui neste lugar. E eu concluo esta palavra desta noite dizendo que a mulher que é cheia do Espírito Santo, ela é sustentada, ela é cuidada e ela é zelada pelo Espírito Santo. Ela é guiada, ela é zelada e ela é cuidada pelo Espírito Santo. Ela é sábia, ela é apaziguadora e ela glorifica ao Espírito Santo. Amém? Eu gostaria de, antes de encerrar, antes do louvor, quer dizer, os meninos do louvor podem vir, não tem problema. Pode ser louvando mesmo. Você que sente que essa palavra do Senhor, que foi ministrada aqui nesta noite, ela fez sentido para você. E que você precisa desse esvaziamento para ser cheio do Espírito Santo. Eu gostaria, com a permissão da nossa pastora, convidar essas mulheres que quiserem vir aqui à frente, para nós estarmos orando com você e por você. Só você que sente que precisa desse esvaziamento, você que precisa confessar, você que precisa abandonar algo, mas está sem força. O Espírito Santo está aqui e Ele é força. As irmãs da intercessão vão ficar aqui nos ajudando aqui na frente. Você pode procurar uma dessas irmãs, elas vão orar por você, eu também vou orar.
E você vai sair daqui cheia do Espírito Santo. E como estamos falando de ser cheios do Espírito Santo, Ele está aqui. Você que ainda não é batizada com o Espírito Santo e deseja o batismo, venha aqui para frente, venha buscar, porque Ele está aqui para lhe encher. Ele está aqui para lhe encher. Agora não fique de boca fechada, não. Você vai abrir sua boca e você vai começar a orar também. Você vai começar a dizer: Espírito Santo, eu quero o Senhor. Eu me esvazio de mim. Eu quebranto o meu coração. Quebranta, Espírito Santo. Ele é martelo. Talvez seu coração esteja endurecido, mas o Espírito Santo, Ele tem um martelo. E que bate no coração. E a Bíblia diz que esmiunça a penha. Pode começar a louvar.